Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Vida 3 e nesta semana nós vamos assistir a segunda parte da entrevista gravada no programa Contraplano da TV Câmara de Jacareí. Neste programa, o autor Gustavo Renaud falou sobre o seu livro, Tragédias e Propósito, e nós vamos assistir agora a esta segunda parte. Vamos assistir? Estamos de volta, hoje aqui recebendo o Gustavo Renaud, o escritor aqui. Estamos batendo um papo bem legal aqui sobre relacionamento, tragédias e fatos, ocorrências da vida no geral, né? Gustavo, você estava contando para mim no bloco passado do livro. Sim, sim. E eu queria saber qual foi o processo de criação desse livro, como que ele nasceu. Na verdade, assim, foi o meu primeiro livro... romance, né? Uhum. Nessa situação. Então, assim, é totalmente diferente, né? O primeiro livro que eu escrevi foi um livro temático, mas um livro, vamos dizer assim, teórico, né? Ele é mais fácil de... Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Agora, quando você entra num romance, você tem vários aspectos a considerar. E como eu não tinha experiência, eu tive a assessoria de vários revisores, né? A maioria aqui da cidade, e que tem experiência, né? E aí cada um deles foi me dando uma dica, né? De como tratar um diálogo, porque esse livro tem muito diálogo, né? Então, assim, como escrever os diálogos, como você inserir personagens, como você não deixar nenhum personagem sem um final, né? Como colocar um personagem na história. Então, aí a história ela vai criando vai abrindo outras portas que você tem que abrir e saber fechar. Não pode deixar a coisa largada, né, no meio da história. Então, eu gastei acho que quase 2 anos, lógico, não para escrever, mas principalmente a parte de revisão. Se você contar com bons profissionais, você tem que escrever um livro de novo, né? Você tem que criar, de repente, fechar lacunas que você deixa aberta na história. Então, o que mais demorou, a escrita inicial, ela foi relativamente rápida. Acho que eu demorei, será, uns 6 meses, né? Para fechar a história toda. Agora, mas para você fechar e virar um livro, no meu caso, foi mais de 1 ano. Né? Porque você manda para um revisor, ele fala, não, aqui tem que fazer isso. Então, você vai adaptando, você tem que rever o texto, você tem que, de repente, enfim, pensar em outra forma naquele... Aí você manda para um outro, que eu tive o cuidado de mandar não só para um, mas foram 3. Então, e cada um tem e é importante também a gente considerar que cada revisor ele tem uma noção, mas você tem que ter convicção da sua forma de escrever, né? Então, alguns, por exemplo, questionaram a questão do livro não ter nome de personagem, né? Mas eu entendi que... proposta. Era a proposta e era uma coisa que saiu da minha cabeça. Então, assim, eu não vou tirar isso porque eu não vou fazer o que todo mundo faz, de repente. De repente pode dar certo, pode dar errado, mas é uma nova proposta, né? E uma das revisoras falou para mim, não, é a sua forma de escrever, então não mantenha sem nome. A gente tem que ter as opiniões, mas sim, a gente tem que ter a nossa também. Tem que ter a nossa, porque como eu comecei a escrever pensando que o próprio leitor seria o personagem, então eu não posso colocar nome, porque o personagem é você, que é o Sérgio no caso, você vai ler, então o Sérgio é o personagem, né? Principal. Então, nenhum dos personagens tem nome. Né? Tem o enfermeiro, tem os amigos, tem a esposa, tem o policial, tem o vizinho, mas nenhum deles tem nome. Tem vários personagens. Você adapta para a sua rotina, para a sua realidade. Para a realidade da história, mas nenhum dos personagens tem nome. Então isso é uma coisa que, a princípio, eu tive uma certa dificuldade em relação aos revisores, mas que foi a minha linha de conduta, porque eu acreditava que era assim que tinha que ser. Né? Usei também alguns termos técnicos, inclusive o livro tem um glossário, porque como a boa parte do livro ela é dentro de um hospital, então ali eu tento relatar a questão médica, a questão medicamentosa, a questão de terapêutica, assim. Então são termos técnicos, médicos, né? Que por ser dentista eu tenho um certo conhecimento, que eu também não quis tirar, né? Porque isso dá um aspecto mais técnico para uma questão técnica do livro, né? Aí uma das revisoras falou, então você não tira, mas você põe um glossário. Então existe um glossário ali para tentar explicar essas questões também do livro. Então esse momento do romance é que vai gerar um pouco mais de trabalho para o escritor, né?
quando, logicamente, você quer aperfeiçoar aquilo que você quer. Porque se fosse colocar o que eu tinha de começo, seria um livro muito mais enxuto, muito mais cru, com algumas falhas de personagens, né, que a gente acabou tentando fechar no final das contas. Então, neste caso, foi praticamente 2 anos. Também tem essa questão, a capa, você vê, é uma capa ilustrada, ele tem ilustração. É um livro, As ilustrações foram feitas por uma prima minha que trabalha já com ilustração infantil há muito tempo, a Cris Aich, que é o nome dela de mercado, né? Ela trabalha em São Paulo, trabalha por grandes companhias em São Paulo, então, só que ela falou assim, olha, eu nunca ilustrei um romance para adulto, mas aí eu passei para ela os originais e ela conseguiu extrair, ficou bem bacana as ilustrações que ela fez em relação ao personagem, a esposa, né, a questão da árvore, enfim, então tudo isso faz o adulto também viajar um pouco como uma criança na imagem que ele extrai da imagem que tem no livro. Então, também tive o cuidado de fazer algumas ilustrações, porque eu achei que seria interessante, né, ela, como ilustradora, extrair né, do livro, do texto escrito, uma imagem para o adulto também poder viajar um pouquinho. Lúdico, um pouco. Igual uma criança viaja numa ilustração que existe na maioria dos livros infantis, né? Então ela fez, inclusive, tudo em aquarela, que é o que ela faz, de fato, né? É lógico, o miolo é em preto e branco, mas a capa dele ficou bem bacana porque é uma aquarela que ela fez e ficou bem legal, foi muito bom. Bonito mesmo. Quando a gente recebeu o livro, a gente umas 3 pessoas só de lá falaram, nossa, que... Então não é comum, né, um romance de adulto ter ilustração, né? Mas também foi uma convicção que eu tinha, eu vou fazer um livro com ilustração, porque eu acho que a gente também pode sonhar, né? O adulto também pode viajar na imagem. E para a gente sair também do padrão, né? A gente pode criar o nosso Exatamente. E fazer uma coisa diferente. Isso. Então agora o livro foi lançado em julho, né? E agora é esperar o feedback, porque o principal responsável do sucesso ou não de um livro é o leitor, né? O leitor é que vai dar o feedback e a partir do feedback do leitor é que a gente vai traçar aí qual seria a nossa próxima estratégia em relação à vida de escritor. Você já tem alguns planos futuros? Na verdade, eu já tenho um outro livro pronto que se encaixa, porque esse livro ele começou a partir de um outro livro que os dois eram juntos. E aí, como a coisa começou a aumentar, a crescer muito, você separou. Um dos revisores falou, separa, faz um, e aí que é esse, que conta a história, e depois o outro vem explicar melhor os aspectos que este personagem passou. Então o outro livro é um livro mais explicativo, né? É um livro que tenta sedimentar mais aquilo que o leitor conseguiu extrair desse livro aqui, né? Então ele já está inclusive na revisão, na primeira revisão, ele já está praticamente pronto. Lógico que eu vou dar um tempo para lançar, porque esse vai ter que fazer o efeito dele, né? E depois o leitor, se ele quiser entender mais essa questão do propósito e tudo, ele já tem um outro que vai complementar. Temos outro livro a caminho. Já está praticamente pronto. Só tá, lógico que esse tem que andar um pouco, os leitores têm que entender para que o outro seja lançado. Eu acredito que daqui a 1 ano, 8 meses, por exemplo, a gente faça o lançamento. Legal. Convidado para voltar aqui no lançamento do próximo livro. Com o maior prazer. E como que você consegue conciliar, Gustavo? Então isso é uma coisa interessante, Sérgio, porque você vê, tudo tem um propósito, como eu escrevi nesse livro, né? Mesmo sendo dentista, eu percebi que no momento que eu estava escrevendo mais efetivamente, né, mais ativamente, a agenda do meu consultório parece que ela ficava livre para eu fazer. Então, a gente percebe que nada na nossa vida é por acaso, né? Então, por exemplo, um cliente desmarcava, né? Eu não atendo muita gente mesmo, né? Só atendo clientes particulares, então assim, eu tenho uma clientela mais selecionada. Mas de repente o cliente desmarcava, ou eu tinha uma folga na agenda, então eu percebi que quando eu precisava e a ideia estava na cabeça, eu conseguia ter liberdade para fazer no meio do expediente. E tudo colaborando para... A coisa parece que andava nesse sentido, entendeu? Então assim, eu não precisava me estressar. Né? Eu queria escrever, porque estava aqui, quando você tem a ideia, eu tenho que sentar no computador, tenho que fazer, né? E parece que a coisa caminhava nesse sentido. Tinha também a ver, eu vivi isso, nesse momento, falando desse propósito que o livro se propõe a dizer, ou seja, tudo na nossa vida tem um propósito, né? Existe um texto bíblico que eu uso aí, que é um texto de Eclesiastes, que para tudo na vida há um tempo certo, né? E ele está no começo, no prefácio do livro, na parte pré-textual.
eu coloquei esse texto, que é um texto de sabedoria, que fala exatamente isso, né? A nossa vida, ela tem tempo para tudo, né? E nesse momento, naquele momento que eu estava escrevendo, eu percebi que realmente eu estava sendo preparado um tempo para que eu pudesse fazer aquele trabalho que eu tinha como objetivo. E é engraçado que a Bíblia é tão antiga e tão atual ao mesmo tempo, né? Essa é a ideia, tanto do primeiro livro quanto deste, né, trazendo um romance, princípio de sabedoria da Bíblia, entendeu? Contemporaneizando isso para a nossa realidade, para o homem pós-moderno, né? Então, nesse aspecto, a minha intenção é trazer realmente toda essa vivência desse livro milenar, né? Para que o homem moderno fale, não, realmente existe sabedoria nesse livro, né? E você pode aproveitar, entendeu? É uma coisa que a gente pode realmente aproveitar para a nossa vida. Legal, Gustavo. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Espero que o pessoal de casa tenha gostado do nosso bate-papo aqui. E estão todos convidados a ler o livro, né, Gustavo? Legal. Tá ok? Muito bom. Tá Eu bom. agradeço a presença aqui. Tá ok. Bom, o Contraplano fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e a gente volta numa próxima. Até lá. Um homem, uma renomada história, uma sólida família e um legado permanente. Conquistas construídas anos a fio que por uma fatalidade, coincidência ou propósito foram destruídas por 3 sucessivas e inimagináveis tragédias, mesmo para o maior dos pessimistas. Um incêndio descomunal transforma o projeto de toda uma vida empresarial em um amontoado de cinzas, vitimando milhares de empregados. Um soterramento descabido destrói completamente a casa onde estavam seus filhos, matando-os instantaneamente. Uma doença inexplicável e avassaladora o corrói por fora, o levando em poucas semanas ao tênue limite entre a vida e a morte. Completa falência financeira, familiar e de saúde. Será possível uma reviravolta? Mergulhe nesta fantástica história inspirada em fatos reais e descubra que existem situações em nossa existência que vão muito além da limitada capacidade da compreensão humana. Tragédias e Propósito, um livro que desvendará caminhos para discutir sua existência. Olá, nós estamos aqui diretamente da convenção da DONEP, um evento que está sendo realizado aqui na HSBC Arena. É uma convenção internacional que reúne empresários de todo o Brasil, empresários do mundo todo. E hoje nós estamos aqui no lançamento do livro do Gustavo Renault, Tragédias e Propósito. Esse livro já foi lançado na cidade de Jacareí e hoje nós estamos com o lançamento aqui na cidade do Rio de Janeiro. E temos o prazer aqui de ter pela primeira vez na convenção da DONEP a Valquíria Gaspar. E a Valquíria foi no lançamento lá no Jacareí e está no lançamento aqui no Rio de Janeiro. E eu queria saber da Valquíria o que você achou desse livro, Valquíria. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui na DONEP pela primeira vez. Confesso que estou bastante emocionada, já me sentindo abençoada. O livro do Gustavo Renault realmente vale a pena você comprar
iniciar a leitura e com certeza você não vai parar enquanto ele não terminar, porque é uma bênção, realmente foi uma bênção para a minha vida. É Deus falando com você o tempo todo. Se você acha que você tem um problema, você vê que outras pessoas podem ter um problema maior do que o seu. E se você tem um problema, eu creio que Deus vai ter uma bênção grandiosa para a sua vida, como eu tenho certeza que Ele tem na minha vida. Então eu indico você a ler o livro do Gustavo Renaud, Tragédias e Propósitos, que é realmente maravilhoso, é uma bênção. Eu fico muito feliz de ser somos amigos pessoais, e compre você o livro, não perca essa oportunidade. Muito bem. Bom, esse livro está sendo aqui vendido na livraria da Donep durante a convenção, e também tem outros pontos de venda que vai passar aí no seu vídeo para que você possa adquirir o seu também, ok? Vamos curtir um pouquinho do evento? Obrigada! Tragédias e Propósito, mais uma vez aqui, direto da convenção da Donep, na Arena HSBC, na Barra. E nós já tivemos o lançamento deste livro na cidade de Jacareí. Temos aqui uma presença ilustre, não só leitora, mas uma colaboradora desta obra, Judália Capuchinho. Olha, Judália Capuchinho, ela nos auxiliou na feitura deste livro, né, Judália? A Judália foi a pessoa que mais leu esse livro até agora, não é verdade? Conta pra nós, Judália, o que você achou desse romance? Bom, eu estava até comentando com umas pessoas, em princípio assim, não foi só esse romance, porque eu revisei o primeiro livro, o segundo livro e esse já é o terceiro livro. Então assim, o primeiro livro você embala nele, você viaja nele. O segundo livro é uma continuidade. Já o terceiro livro, que é mais um trabalho mais aprimorado, eu me via muitas vezes passando páginas e páginas sem fazer a correção, porque me emocionei muito, porque o Gustavo é uma pessoa que ele não escreve uma coisa que é para o público. A gente percebe que ele escreve principalmente para ele, e isso torna o livro muito emocionante. E eu fiquei muito emocionada com esse trabalho, estou feliz por esse trabalho estar tendo esse sucesso, e eu tenho certeza que terá muito mais sucesso, porque é um excelente livro e um trabalho maravilhoso e, sobretudo, um trabalho inspirado por Deus, a gente percebe. Obrigada, Judália. Então, recomenda a leitura? Recomendadíssimo! Muito bom, vai acrescentar e agregar muito ao leitor, e isso é muito importante. Muito obrigada, Judália. Para você que nos assiste, você tem que entender que esse trabalho, ele nasceu do programa Vida 3. E o programa Vida 3 gerou a editora Vida 3, que gerou todas essas obras literárias que nós estamos falando para você. Não só Princípios para uma Vida Feliz, que é o nosso campeão aí de distribuição e de venda. E agora, se Deus quiser, esse romance está sendo lançado hoje aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez agradeço a Judália pela participação dela aqui e principalmente por nos ajudar com esse livro. Judália, muito obrigada, viu? Foi um prazer ajudar. Obrigada. E nós estamos aqui com uma pessoa que já leu o livro. É o nosso amigo que participou do lançamento do livro lá em Jacareí, agora está aqui no Rio de Janeiro, presidente do nosso capítulo da Donep, capítulo 374 de Jacareí,
Dr. Cláudio Frigi. Dr. Cláudio, o senhor leu o livro, gostou do livro? Eu já li o primeiro livro e esse também maravilhoso, é um romance, é uma leitura diferente, uma leitura que vale a pena. Eu recomendo para qualquer pessoa, é um livro que tem um desenrolar assim surpreendente. Eu não posso falar sobre assuntos peculiares ao livro, mas eu recomendo, é uma leitura muito agradável, uma história muito impactante. Bacana. Mesmo as pessoas às vezes acham que homem não gosta de romance, mas esse foi bacana. Eu acho que o romance ele é bom em qualquer situação, né? Principalmente num caso como esse, né? Num livro, numa leitura que só vai edificar a nossa vida. Então é um livro recomendado realmente. Isso mesmo. Então você que ainda não adquiriu o seu, você vai ver passando aí no seu vídeo as livrarias onde você pode adquirir o seu livro Tragédias e Propósito. Hoje aqui ao vivo, o nosso autor está autografando os livros. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessa obra, entre aí na nossa página que você vai ter as maiores informações. Cláudio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e parabéns aí pro Gustavo e que os livros vendam muito, vale a pena. Muito obrigada, aproveita bem a convenção. Obrigada. Encontramos aqui uma joia rara, uma coisa muito linda. E conhecemos aqui o CD do nosso amigo Leonardo Lobo. Leonardo tem um trabalho maravilhoso e ele vai falar um pouquinho para nós o que é esse trabalho lindo que ele tem apresentado aqui. Não é a primeira vez nas convenções da Donep. Olá, Leonardo. Olá, tudo bem? Bom, é o 5º ano que eu tô na convenção, aqui podendo lançar o meu material. Eu tenho um trabalho instrumental de piano chamado Adoração Instrumental, que é um disco todo instrumental orquestrado, com louvores de todos os tempos, com arranjos eruditos e para servir de fundo para um momento de oração, um momento de reflexão, para o sermão da igreja, enfim, para vários momentos como esse. E eu tenho um trabalho que é esse novo, chamado Rasgando os Céus de Bronze, que é um disco de ministração mesmo, é um disco de adoração mais moderno, mais jovem, em que eu canto as minhas composições mais recentes, as canções que o Senhor tem me dado, e ele tem um cunho mais profético, assim, mais de declarar o reino dos céus sobre a terra. Então por isso ele recebe esse nome, Rasgando os Céus de Bronze, porque é um trabalho assim mais profético, mais para adoração mesmo, com a juventude, com a igreja, nesses moldes. Muito bem. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Leonardo Lobo, não perca essa oportunidade. Você pode adquirir o CD do Leonardo aqui na livraria da Donep. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, tem algum site, Facebook é Tecladista Leonardo Lobo, Facebook /Tecladista Leonardo Lobo é a fanpage, e YouTube tem vários vídeos de ministração, até de palavra, do meu testemunho, e também de louvores, tanto instrumentais quanto com a igreja mesmo em adoração. Bastante material, e o pessoal pode adquirir o CD pela livraria da Adonep, inclusive online, ou pela página mesmo do Facebook. Já é. Então, a oportunidade de você adquirir esse material, tanto aqui na Donep, quanto online, através da livraria virtual da Donep, ok? Parabéns, Leonardo! E aqui na livraria da convenção da Donep 2014, reencontrando amigos, revendo pessoas queridas que vieram para o lançamento do livro do Gustavo, Tragédias e Propósito. E encontramos aqui com o nosso amigo Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz Fernando? Tudo bem.
prazer estar aqui com vocês no lançamento aí do livro do Gustavo. E Deus tem abençoado, né, vocês com essa veia literária. Eu acho que é mais um motivo, né, de alegria para o reino. O Gustavo está colocando em prática, né, através dos livros. Eu já tinha um livro anterior, né, e nesse romance novo dele, espero que todos gostem desse livro do Gustavo e que possa estar abençoando a vida de muita gente. Isso aí. Então, se você ainda não adquiriu o seu, faça como o Luciano, que já veio aqui, pegou até um autógrafo do Gustavo, né, Luciano? Tirou uma foto aqui com a gente e depois ele vai contar mais à frente aí, nós vamos ter a oportunidade de saber do Luciano o que ele achou do livro, não é verdade? Luciano, muito obrigado, viu? Não, obrigado. Olha, quero dizer que conheço esse casal super bacana, há uns 10 anos aqui na conferência da Adonep, e vocês foram um dos casais que serviram de exemplo para mim e para a Letícia, de estarem firmes nessa obra da Associação, né, de Homens de Negócio até hoje, porque a gente sempre viu vocês participando ativamente no Vale do Paraíba e a gente ficou muito contente de ter tido vocês como amigos nossos, juntamente com a diretoria regional lá do Vale do Paraíba. Muito feliz de ter vocês e sempre quando vejo vocês, para nós é uma alegria verdadeira no coração, porque a gente ama vocês em Cristo e quero que vocês sempre estejam com a gente nessa obra da Adonep e nunca deixem de fazê-la. Bacana, bacana. Muito obrigada, viu? E nós encontramos aqui com o nosso amigo que veio a prestigiar o lançamento do Gustavo, que é o Walter Malaquias. Walter, você é de onde? Gardenia Azul, Jacarepaguá. Primeira vez na Adonep? Primeira vez na Adonep. Tá gostando? Muito. Tô gostando muito. É? E foi surpreendido aqui pelo lançamento? Fui surpreendido. Eu acabei de chegar aqui, encontrei o autor divulgando o seu livro, me interessei e resolvi comprar. Bacana. Esse é o primeiro livro do Gustavo, pessoal. Princípios para uma Vida Feliz. E eu recomendo a você que leia esse livro, presenteie com esse livro, porque esse livro aqui, ó, fala de princípios básicos para que você possa ter uma vida mais feliz, uma vida mais satisfeita. Tenho certeza, Walter, que esse livro vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Amém, muito obrigado. É isso aí, gente. Esperamos que você tenha gostado desta entrevista. Queremos mais uma vez agradecer à TV Câmara, através do programa Contraplano, e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!